Evangelho, terça-feira da 9ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 9ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos no 12º capítulo do Evangelho de São Marcos. E mais uma vez, os fariseus e mestres da lei se apresentam como interlocutores de Jesus no diálogo de hoje, que o Evangelho nos reserva. É importante observarmos que o Senhor recebe a todos. É muito significativo esse aspecto no Evangelho, porque ele fala para nós a respeito do amor do bom pastor. O bom pastor é aquele que recebe oportuna e inoportunamente. É aquele que aceita que venha diante dele e ele vai ao encontro daquele que tem o coração dócil e cheio de esperança na misericórdia e na providência de Deus, e aquele que muitas vezes tem um coração em franca rebelião contra Deus e em hostilidade com Ele. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como isso para nós deve ser um ensinamento sobre o nosso modo de agir com os nossos irmãos e irmãs. Tantas situações concretas da nossa vida, na pastoral e no zelo de amor pelo próximo, vai nos colocar diante de situações que são classificadas como inoportunas porque pesam enquanto exigência sobre a nossa paciência, sobre a nossa disponibilidade, pesam sobre o nosso vigor emocional. Receber uma pessoa que você sabe que tem uma clara hostilidade a você não é fácil. Imagina quando o seu coração compreende o coração do outro, porque Jesus, ele lê no íntimo do coração do outro. Se quando você intui que o outro não quer o seu bem, já é difícil, imagina quando você tem essa certeza com toda a clareza possível. É mais doloroso ainda, né? O que leva Jesus a suportar essa dor é o grande amor da qual ele não consegue se afastar. Que nós falávamos ontem. Um amor tão grande, tão intenso ao Senhor, falávamos de Carlos Long e seus companheiros mártires, e chegávamos a esse aspecto, né? Um amor tão intenso, e olhando para a parábola dizíamos, que leva o servo, né? Sabendo que ele pode vir a ser morto, a ir lá e a suportar a hostilidade daquele que o Senhor quer salvar. O servo se une ao Senhor no propósito de arrancar da inimizade aquele que antes era o amigo do Senhor e agora se tornou o seu opositor.
Então o servo, ele está completamente unido e embebido desse amor, que é o amor do Senhor, pela salvação daquele que agora se faz seu inimigo, mas que antes era seu amigo, pois ele lhe deu a vinha sob responsabilidade. Sem esse vínculo de amor, sem essa aliança profunda, o servo não suportaria representar o seu Senhor ao ponto de morrer pelo propósito do seu Senhor, que é amar e resgatar aquele que se perdeu e hoje se declara seu inimigo, mas antes era seu amigo. Por isso, quando nós olhamos o Evangelho como o Evangelho de hoje, não devemos nos apressar em uma compreensão rasa, olhando para a hostilidade daqueles que estão diante de Jesus. Porque os mestres da lei, porque os fariseus. Porque o ponto central do evangelista não é nos levar a compreender a maldade dos interlocutores de Jesus, mas a grandeza do amor do Senhor. Os gestos de Jesus, a figura central no Evangelho de Marcos, inteiro Evangelho de Marcos, o personagem principal, o qual Marcos vai sempre direcionar a sua máxima atenção na redação, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas sabemos que os diversos personagens que vão interagir com o Senhor vão receber a referência do evangelista, e o evangelista vai focalizar uma descrição maior, vai levar a gente a estarmos no lugar de alguns daqueles personagens, mas no Evangelho de Marcos a focalização sobre Jesus é muito mais intensa. A descrição da figura de Jesus e dos gestos de Jesus, como ontem ouvimos, a descrição de dois sentimentos em ordem, né? E falávamos a respeito desses dois sentimentos, como eles aparecem, né? E a relevância deles na experiência do Senhor e na nossa experiência pessoal. Isso tem uma certa intensidade em todo o Evangelho de Marcos. Então, o ponto central aqui não é olha como eram malvados, ou olha como eram aqueles que foram os interlocutores de Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Olha como o Senhor age. Olha a grandeza do coração do Senhor e essa conexão que eu estou propondo para vocês entre o Evangelho, o trecho do Evangelho de ontem e o Evangelho de hoje, nos ajuda a ver com uma clareza ainda maior, o gesto de nosso Senhor, o coração amoroso de nosso Senhor em relação àqueles que vieram até Ele. Jesus sabe a maldade do coração deles, os adverte, pois a palavra que eles trazem, as palavras que eles trazem são palavras diabólicas, porque são palavras que vão tentar o próprio Deus. Não esqueçam, ainda que seja Lucas capítulo 4, mas a tentação no deserto. Satanás vem com a palavra de Deus. E aqui não é diferente. E a gente percebe a força dessa amizade com o inimigo na medida em que eles declaram as verdades sobre o Senhor, reconhecendo a dignidade do Senhor e depois agindo contra essa dignidade. Exatamente como nas revelações da Santa Brígida, a forma como o demônio se comporta, ele reconhece a glória soberana, reconhece a justiça de Deus e tenta acusar os filhos de Deus, ou melhor, ele acusa os filhos de Deus, afirmando a grandeza da justiça do Senhor. E então a Virgem Maria se apresenta para fazer a nossa defesa como verdadeira advogada, apresentando em nossa causa as intenções que vão cancelar, vão satisfazer a justiça divina, cancelando a nossa culpa, ou melhor, cancelando a nossa disposição à condenação. Ela apresenta
diante do Senhor, não somente as boas ações que realizamos, mas o efeito dessas boas ações e quantos foram aqueles que ofereceram em nossa intenção, em reparação por aquilo que fizemos. E dessa forma conquista diante do Senhor, em nosso favor, a misericórdia. E dessa forma nos defende da condenação eterna. Mas o inimigo, nos escritos de Santa Brígida, ele acusa exatamente reconhecendo a grandeza do Senhor. Ele está diante do trono do Senhor, sabe que Ele é o Senhor justo, que não aceita e que não admite nenhum tipo de pecado, por menor que seja, na sua presença. Então começa a falar tudo aquilo que foram, até as coisas mais mínimas, aquelas pequenininhas que passam muitas vezes na nossa consciência, na nossa aceitação, mas que não são concebíveis diante de Deus. E o Senhor, e nós temos em nosso favor a Virgem Maria, que recolhendo aquilo que a Igreja por nós recolheu no seu amor materno, e aquilo que o nosso anjo da guarda também, ele obviamente é o primeiro que dá testemunho sobre a nossa história diante do trono. Enfim, essa atitude dos interlocutores de Jesus hoje aparece com muita clareza nos escritos místicos. E o que nós vemos aqui diante de nós? Meu Deus, como é triste perceber que um coração humano venha se comportar desse jeito, que reconhecendo a grandeza, o amor, reconhecendo a verdade presente nos ensinamentos do Senhor, reconhecendo que Jesus é o caminho que leva a Deus, não o acolhe, não o recebe, não o escolhe. Triste alma, aquela alma infeliz que, tendo conhecido a verdade e reconhecido, não a escolhe para si como tesouro, não a escolhe para si como medida para a sua vida e continua fora das medidas da eternidade. Das medidas de paz, hein? Porque a eternidade é para todos. Mas ou viveremos junto de Deus, ou viveremos na condenação eterna junto do demônio, dos demônios que lá estão. Então, atenção, a vida eterna não é para alguns, é para todos. Mas a forma como a vivemos depende da escolha que fazemos à luz dos dons que de Deus recebemos, por sua misericórdia, né? Da fé, e depois tudo aquilo que através da Santa Igreja o Senhor nos oferece. Então, é muita atenção a isso, porque nos é entregue diariamente tudo o que é necessário para que nós possamos escolher ao Senhor. E aquele dia do Evangelho de hoje foi mais um dia entregue em favor daqueles que ali estavam. Como assim, Padre Fábio? Vocês repararam que Jesus poderia ter feito uma condenação dura em relação à atitude deles, porque conhecendo o coração deles, não tem nada que se esconde aquilo que o Senhor conhece. Então, ele tinha toda a autoridade e a perfeita clareza e consciência com as medidas justíssimas de intervir contra eles naquela hora. Mas Jesus simplesmente coloca diante deles: por que me tentais? Ou seja, por que vocês escolhem estar dessa parte? E Jesus, mais uma vez, responde, retirando eles em direção à verdade. Em outras palavras, a resposta de Jesus não apenas desmonta a armadilha, mas mais uma vez mostra para eles, os seus interlocutores, e para todos aqueles que estão ali e que talvez
não consigam ver a maldade dos interlocutores de Jesus, que não são pessoas quaisquer. São aqueles que foram abençoados por Deus para guiar o povo no caminho da verdade. E Jesus, mais uma vez, dá testemunho da verdade. Eles disseram que em Jesus estava a verdade e depois fizeram essa armadilha para ele. Então, de fato, os malvados testemunharam: em Cristo está a verdade. E quando o Senhor responde, faz desmoronar sobre eles a maldade da própria atitude do coração deles, para que se convertam. E satisfaz a multidão que está ali e acompanha, dando a eles mais um testemunho sobre a verdade que está no Senhor. Pois a resposta do Senhor, ela é perfeita. Então, não apenas aqueles que estavam ali poderiam ser ludibriados pela intenção dos mestres da lei e fariseus, né? Foram salvos pela resposta do Senhor, pois ela é luz que ilumina a consciência e arranca das trevas da confusão os que estão à mercê desses maus pastores, mas ao mesmo tempo ela é luz que dissipa as trevas e dessa forma chama à conversão aqueles que estão nas trevas. Se eles vão se converter, não sabemos, mas que a resposta de Jesus para eles é mais uma ocasião de conversão, é. E agora, se a gente faz uma síntese, poxa, diante daqueles que tinham uma maldade declarada contra ele, o Senhor não apenas não foi violento, mas agiu de maneira a querer tirá-los de dentro da maldade onde estão. Estamos vendo aqui mais uma vez o patrão da vinha, o proprietário da vinha, querendo salvar os vinhanholos que antes eram seus amigos e agora se tornaram seus inimigos. Dai-nos, Senhor, pela graça e pela potência do Espírito Santo, a luz interior para também agirmos com amor profundo e intenso com cada um de nossos irmãos e irmãs. Ensina-nos, Senhor, a amar e plenifica o nosso coração com o Teu amor, para que, unidos a Ti, possamos oferecer a nossa vida pela salvação de nossos irmãos e irmãs. Salva-nos, Senhor, no Teu amor e nos ofereceremos por amor pela salvação de nossos irmãos e irmãs. Nossa vida lhe pertence, Senhor, e por Ti queremos viver por todos os dias de nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo.